professora de língua portuguesa e vem comigo para uma aula que tem como tema substantivo. Isso mesmo, meu aluno, minha aluna. Tem alguma dúvida? Pare o vídeo, anote e lembre-se, pode colocar aí no nosso plantão de dúvidas, no nosso canal de dúvida que nós vamos te ajudar, ok? Vem comigo então. Primeiramente, nós vamos definir o que é substantivo. Substantivo é uma classe de palavras variável. Professor, o que é algo variável? Variável é algo que faz flexão. Peraí, professora, é português ou educação física? Piadinha sem graça, né? A flexão que eu falo é a flexão de gênero, de número e a flexão de grau. Então, o nosso primeiro conceito de substantivo é o seguinte. Então, anotem aí o que é substantivo. Substantivo, classe de palavra, variáveis. Então, classe de palavras variáveis. E aí vem a definição de substantivo. Uma classe de palavras variáveis que... Qual que é a função do substantivo? Dar nome. Então, qual que é a principal função? Qual que é a função do substantivo? Dar nome aos seres animados, ou inanimados. O que é isso, professor? Então, todos os seres existentes, então os animados, ou seres não existentes, os objetos. Então, substantivo é tudo aquilo que vai dar um nome. Tudo que recebe um nome eu chamo de substantivo. Então, tudo que recebe nome é substantivo. Olha que facilidade, olha que mamãozinho com açúcar, moranguinho com Nutella. Então, substantivo é aquela classe de palavras variáveis, ou seja, que faz flexão de quê, meus amores? Gênero, número e grau. Gênero, feminino, masculino. Número, singular, plural e grau, aumentativo, diminutivo. Vou exemplificar um por um. Gênero, masculino e feminino. O menino, a menina. Menino, menina. Número, menino, meninos. Singular, menino. Plural, meninos. Ok? E aumentativo e diminutivo, que é o grau. Aumentativo, meninão. Diminutivo, menininho. Tudo bem, então? Até aqui, ok? Então, tudo que recebe o nome eu chamo de substantivo. Lembrando, classe de palavras variáveis que dá nome aos seres animados ou inanimados, aos objetos, né? Os objetos, as flores, por exemplo. Então, tudo que recebe um nome eu chamo aí de substantivo, ok? Momento print. Tirou um print aí, anotou, fez o seu esquema, beleza! Então agora eu vou apagar aqui que nós vamos para a classificação do substantivo. Classificação do substantivo. Então nós vamos classificar os substantivos aqui. Tudo bem? E aí já vem a primeira dúvida dessa nossa aulinha de classificação. Professora, um substantivo pode ter apenas uma única classificação ou ele pode receber outras? Já adianto para vocês que o substantivo pode ter diversas classificações o mesmo substantivo. Não entendeu? Não se preocupe que eu vou aí te ajudar. Olha só. O que é o substantivo, então? Então, tudo aquilo que recebe um nome.
Vamos para a classificação desse substantivo. Classificação dos substantivos. Classificação do substantivo. A primeira classificação é o seguinte: o substantivo, ele pode ser simples, aí eu quero que vocês prestem atenção aqui. Simples ou composto. Simples ou composto. Professor, o que é isso? Qual a diferença? Por que eu coloquei ou composto e não simples e composto? Porque se ele for simples, presta atenção, ele não pode ser composto. Pegou aí? E se ele for composto, logicamente, ele não pode ser simples. O que é isso? Substantivo simples é formado por apenas um único substantivo. Substantivo simples é formado por apenas um substantivo, uma única palavra. Vou colocar aqui uma setinha descendo de exemplo. Um exemplo a gente pode colocar casa. Casa é um substantivo simples. Por quê? Porque é formado de apenas uma única palavra. Substantivo composto já é diferente do simples. Se o simples é apenas uma única palavra, o composto ele será formado de duas ou mais palavras. Como assim, professora? Por exemplo, girassol. Girassol é formado das palavras gira mais sol. Portanto, substantivo composto. Eu vou colocar aqui, ó, gira mais sol. Substantivo composto. Por que composto? Porque é formado de duas ou mais palavras. Por isso que eu disse que o substantivo ou ele é simples ou composto. Simples, uma única palavra, composto, duas ou mais palavras. Belezinha, sucessinho aí, né? Além disso, nós vamos ter os substantivos comum, substantivo comum, ou, olha aqui de novo, ou próprio, ou seja, se ele é comum, ele não vai ser próprio. Se ele é comum, ele não vai ser próprio. O que é o substantivo comum? O substantivo comum é aquele ser que não é específico. Por exemplo, caneta. Caneta é um substantivo comum. Ou seja, não estou falando de algo específico. Muito bem. O substantivo comum pode ser escrito com a letra minúscula. Se não for início de frase, ó, vai guardando aí as diquinhas.